Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E nesse tempo, nesses dias, eu acabei aproveitando para repaginar um pouco aqui a comunicação visual do canal. E você que já esteve aqui procurando outros vídeos, outros conteúdos, talvez não achou com muita clareza o que você procurava. Eu reconheço que não estava tão bem claro o conteúdo em alguns dos vídeos, né? E o próprio visual da apresentação também não estava tão claramente associada, estavam todos iguais, né, com a minha arte anterior, e eu passei então por essa mudança agora para que fique mais fácil para você achar um conteúdo que você esteja procurando, para que eu possa ajudar você a rapidamente localizar um assunto que te interessa. Então, eu te convido a dar uma passeada aí pelo canal, seja você pela primeira vez, seja você que já esteve comigo algumas vezes, e agradeço que você possa não somente aí olhar os vídeos, como possa compartilhar aquilo que te chama a atenção, aquilo que você sabe que tem mais alguém estudando. Como você sabe, eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, que eu tenho o conteúdo, que a última revelação da parte de Deus, e quem fizer isso, fuja. Quem disser para você, olha, eu sei como vai ser, vamos junto comigo, a gente vai conseguir chegar do outro lado e tudo mais, eu tenho o mapa, né? Eu tenho o kit de sobrevivência, nada disso vai funcionar nesses dias que estão adiante de nós. A nossa segurança está na palavra de Deus. Nós precisamos entender, estar sensíveis àquilo que o Senhor fala e principalmente atentos àquilo que o Senhor está acrescentando como conteúdo nesses dias em que estão aí logo adiante de nós, com pessoas que estudam, pessoas que estão buscando revelação, ensino, sabe, gente que tem aí discernimento profético, gente que tem entendimento das Escrituras, tem muita gente cheia de dom, cheia de talento estudando, é muito importante você estar atento e o meu desejo é que eu possa contribuir com esses que estudam. Eu quero trazer a minha contribuição, o meu tempo gasto, o meu tempo de investimento aí de estudar para ajudar aqueles que estão buscando, porque eu também estou buscando em vários lugares aquele entendimento que me falta, né? Mas eu brinco que se alguns dos nossos irmãos que estudaram antes aí, escatologia 100, 200, 300 anos atrás, se eles entrassem numa máquina do tempo e eles pudessem chegar aqui no nosso mundo hoje, eles diriam que é impossível a igreja estar aqui, porque a noiva já tinha que ter sido arrebatada há muito tempo, não era para a gente estar aí diante de tantas coisas que nós estamos vendo. Enfim, aqui estamos e nada está errado na Bíblia. Aliás, Jesus ele foi muito claro quando ele disse para nós, tardou o noivo. Quer dizer, Jesus deixou claro que mesmo que a gente pudesse marcar a data precisa do momento em que ele vem para retirar aqueles que são dele, retirar a sua noiva, ele iria atrasar. Ele iria atrasar a partir de quando? A partir da data correta. Então, há uma data correta, há um momento que poderia ser calculado até pela revelação que há na palavra de Deus, mas ainda assim o Senhor não vai vir neste horário calculado preciso. Por quê? Porque ele vai tardar. E então é tremendo porque ele consegue nos dar o desejo de saber, a busca por entender, ele espera que a gente faça isso, né? Há um galardão que Paulo nos revela para os que amam a sua vinda, mas ainda assim, se nós chegarmos no lugar correto, na data correta, ele já disse que atrasará e não disse quanto tempo ele vai tardar. Portanto, meu querido e minha querida, esteja atento, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar oração e revelação, mas vamos saber que o Senhor cuida do horário, ele governa a sua data, a data em que ele vem, e essa data ela está muito ligada à agenda do mundo aqui em que vivemos. Então, vamos abraçar o que podemos, vamos acompanhar o que nós temos aí já revelado para nós, e aí vamos comparar os estudos e vamos aprofundar o nosso entendimento, ok? O meu desejo é contribuir com você que estuda sempre. Então, eu estava falando nos últimos 2 vídeos, né? Esse tema eu chamei de Os Poderes do Céu Serão Abalados, e justamente eu estou aqui fundamentado no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e isso está escrito exatamente aqui no versículo 26. E aí nós vimos, eu comecei a falar que tudo que vai acontecer, ou já está acontecendo, inclusive há alguns anos, está acontecendo porque algo está mudando os poderes dos céus, o equilíbrio das forças dos céus, o equilíbrio geomagnético, as órbitas dos planetas, todas as leis que regem o nosso espaço, de alguma maneira têm sido alteradas nos últimos anos ou nas últimas décadas. Algumas anomalias nos planetas têm sido estabelecidas pelos cientistas.
algumas mudanças de comportamento, ultimamente um excesso de meteoros ou asteroides ou detritos, como quer que você chame, estão caindo na Terra com mais incidência, com mais frequência, e isso não somente está acontecendo, como há uma previsão e começou a ser manchete de que tem muito mais coisas por aí que podem de alguma maneira cair no planeta. A maioria delas vai estourar, vai explodir ao entrar na atmosfera e não vai causar um dano direto, mas dependendo da altura da explosão e da intensidade da explosão pode causar um impacto, né, pelo deslocamento, pelo impacto que causa nas cidades, né? Nós vimos aquele fenômeno, aquela que caiu na Rússia. Eu vou deixar aqui nas informações, né, das observações do vídeo, e você vai lembrar que causou um estrago muito grande e nem caiu, explodiu no céu da Rússia. Foi impressionante aquele fenômeno. E aí nós estamos acompanhando então esta grande mudança. Estamos percebendo que as agências de notícias e mesmo a NASA começam a falar um pouco mais acerca disso. Por quê? Porque existem aqueles que já sabem, existem aqueles que têm informações astronômicas que nós não temos, existem aqueles que observam com ferramentas que nós não temos acesso, e aí então há uma certa manipulação das informações, como nós já vimos em vários filmes de Hollywood, de entretenimento, de distração. Dizem o quê? Não podemos causar pânico se algo for descoberto que vai causar uma grande destruição, uma grande mortandade. Não vamos falar para as pessoas, não tem o que fazer, vai causar pânico. Vamos trabalhar para encontrar uma solução que beneficia a toda a humanidade. E aí quando nós tivermos isso pronto, nós avisaremos. Aqueles filmes, eles têm muita clareza, muita informação, e a maioria delas foram baseados em verdades bíblicas. A maioria dos filmes catástrofe de Hollywood tem verdades bíblicas, proféticas, escatológicas. Quem está em Hollywood tem ali gente que conhece muito bem a sua Bíblia. Mas então eu estou dizendo o quê? Que os poderes dos céus já vêm sendo abalados há algum tempo. Por que eu posso dizer isso? Volto para o fundamento que eu propus nesses vídeos anteriores, os poderes dos céus abalados 1 e 2. Veja que Jesus deixou claro que as coisas que vão alcançar o mundo, elas estão sendo causadas porque os poderes dos céus serão abalados. E isso é interessante porque vai haver um momento em que como que chega num ápice, e aí então o impacto de tudo isso é maior do que a média e efetivamente afeta o planeta como um todo. Mas é inegável de que há uma projeção. O Senhor fala acerca disso como o princípio das dores. Ele fala que isso vai acontecendo em uma certa sequência, vai ampliando, vai amplificando de intensidade e de frequência, e inclusive de poder destrutivo. Se você acompanha fenômenos geológicos, astronômicos, como eu já faço há mais de 10 anos, especificamente, intensivamente, né? Antes não, eu já percebo que há um incremento. Aí quem não assiste, quem não acompanha, quem não lê as notícias, fala, é exagero. Por quê? Porque você não vai ver as grandes mídias destacando isso. Se a sua única fonte de informação são as mídias oficiais, são as mídias convencionais, elas colocam às vezes uma manchete. Eu já vi nos sites de notícias, às vezes aparece assim, um pouquinho de manhã, que teve um grande terremoto em algum lugar, ou uma grande inundação, ou teve uma catástrofe um pouco não tão midiática, dessas que viram realmente as manchetes, porque não dá, mas algumas que têm um certo impacto, elas aparecem e somem ao longo do dia, você não acha mais, a não ser que você vá procurar especificamente um conteúdo. Então, é noticiado de passagem, sem destaque. Por quê? Porque tem gente acompanhando, tem gente que está por trás do sistema, gente que faz parte do sistema do anticristo que virá, como eu já coloquei aqui, tem uma série sobre o anticristo, se você tiver um tempo, recomendo que você dê uma passeada lá e eu falo um pouco sobre isso. Então é inegável de que há gente que já está acompanhando, sabe, percebe, está medindo. Então tudo isso vai crescer, e eu gostaria de destacar principalmente aqui no Evangelho de Lucas as palavras de Jesus no capítulo 21, no versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. É claro que tudo isso sempre houve, você vai me dizer, e é verdade.
A questão é que, se você acompanhar bem, você vai perceber que subitamente a gente começa a ler assim manchetes que dizem a maior inundação dos últimos 100 anos na região, a maior seca dos últimos pontinhos anos sem precedentes em fatos anteriores, a maior onda de calor, tal, a maior nevasca, a maior incidência de tornados, o maior furacão da história, os maiores. Perceba este tipo de frase no meio das notícias, das grandes calamidades que assolam o nosso planeta nos últimos tempos, e você vai perceber que nós estamos começando a ter coisas sem precedentes, sem começar outras que nós nem mesmo acompanhamos, como a redução das praias em vários lugares. Você que está em alguns lugares do litoral brasileiro, você sabe que muitas das nossas praias diminuíram de tamanho nas últimas décadas, e isso é inegável. Aí eles falam só, é o aumento do mar, das marés. Então, em 2497, eles jogam bem para frente quando começam a falar o que pode acontecer, mas a gente vê que a curva de crescimento não combina com o discurso, não é? As mudanças climáticas, elas são reais. Tudo isso está sendo alterado. Então, o que a gente pode chamar de coisas espantosas na palavra de Jesus? Tudo aquilo que é fora do normal, que é sem precedentes, que nós não vimos antes e que vai se tornando algo espantoso quando a gente assiste. E aí a gente vê muitos vídeos hoje nas mídias sociais e também grandes sinais no céu. Então Jesus, ele fala inicialmente aqui, no início das dores, no princípio das dores, ele fala em grandes sinais no céu. Coisas que nós vamos perceber que estão começando a acontecer no céu. Para isso eu recomendo que você acompanhe alguns sites, alguns lugares em que fale de astronomia e que percebam que estão falando acerca de mudanças ou acerca de alterações que estão em curso. Porque quem está falando isso está entendendo um pouco o que está acontecendo e pode lançar luz para aquilo que você está estudando. Eu posso e vou compartilhar com um pouco mais de frequência estas notícias, quando elas aparecem, que digam respeito ao nosso conteúdo. Mas então veja que Jesus, no versículo 11, no princípio das dores, ele diz grandes sinais do céu. Mas quando chega então no momento realmente crítico em que a coisa vai ficar intensa, como eu coloquei no contexto de a inversão dos polos magnéticos da Terra, você vai ver que ele coloca um pouco mais claro no versículo 26, ele diz que os poderes do céu serão abalados, e aí vai haver aquele momento de angústia e de terror da humanidade, porque vão perceber que chegou a hora de algo sem precedentes acontecer. Eu creio que nós estamos no início, no princípio das dores, e que há uma transição para esse momento em que veremos tudo isso realmente se estabelecer e ficar visível, ficar perceptível, mesmo para quem não estuda como eu e você estudamos com um pouco mais de diligência e com um pouco mais de interesse. Então veja, Jesus já disse sobre grandes sinais no céu. Comece a perceber, então, eu te recomendo a frequência de asteroides, de meteoros, de detritos, como quer que você chame, caindo no planeta em diversos lugares. Nem sempre é noticiado, mas é que alguns são tão claros que a gente vê câmeras de segurança filmando e são divulgados. Isso tem aumentado bastante. É claro que ainda vai aumentar mais, é claro que ainda tem mais intensidade, mas perceba o quanto estas coisas estão acontecendo em nossos dias de uma maneira mais intensa do que em outros tempos. Eu quero dizer que já há algumas coisas que são e estão visíveis no que acontece no céu que afetam o nosso planeta. Até que definitivamente tudo que vai mudar no céu vai causar as mudanças que a palavra de Deus nos revela. Eu te convido a prestar atenção nisso. Eu quero despertar a sua atenção para você começar a ficar atento aos fenômenos que estão acontecendo no planeta nas últimas décadas e que vão aumentando de intensidade, de frequência, de estrago e de intensidade. Você precisa, já que você está atento e quer saber o que vai acontecer, você precisa prestar atenção nisso. Essa é uma chave profética muito importante como resultado de que os poderes dos céus são, têm sido e serão cada vez mais abalados até que venha o dia do Senhor. Preste atenção nisso. Eu quero estar sempre aqui, enquanto Deus me permitir, compartilhando com você o que eu tenho encontrado no dia a dia. Deus te abençoe.